Graças aos apoiadores do canal, Débora e Thales, que contribuíram para que eu pudesse estar fazendo esse vídeo de Berserk, condiziam muito bem com fatalismo de Martin Barreau, que faz parte da psicologia social, que é uma das coisas que eu estou estudando na faculdade, que foi muito engraçado. Guts, que vive a partir da espada porque é a única coisa que ele conhece desde que é criança até a jornada dele no Berserk de 97, que é basicamente na parte da Era de Ouro. E é engraçado como ele não tem muita noção das coisas, então ele simplesmente luta com qualquer ser humano que aparece na frente dele, sem pensar muito, vive somente no presente, lutando. Quando ele perde pro Griffith, ele simplesmente se conforma, o que lembra bastante do fatalismo do Martin Barreau, que foi um dos que eu estudei. Mas mais pra frente, entra no fatalismo do Nietzsche, que é muito engraçado, que a gente vai desempenhar um pouquinho. É engraçado que justamente o Guts, porque ele só conhece a espada, ele ainda não consegue sair desse fatalismo social, do psicossocial que a gente chama, justamente porque ele não tem o que a gente chamaria de conhecimento histórico. Ele não sabe o que são ambições, o que é fazer outra coisa a não ser lutar com a espada. Ele mesmo fala que ele é só um homem morto que vaga por aí para matar os outros, que ele só vive pela espada. E é interessante isso, quando ele encontra aquele outro senhor, o ferreiro, que ele começa a contar para ele que ele nunca sonhou em ser ferreiro e tudo mais. Ele só simplesmente pegou, quando ele percebeu, ele já estava sendo ferreiro, batendo no ferro. E é interessante justamente por causa disso. Ao longo da história, o Guts ele vai ganhando novas experiências, conhecimentos a partir do conformismo que ele ficou de estar com o Griffith. E aí ele começa a perceber de buscar outros objetivos. O trágico disso tudo, que entra até no que o Walter Kaufman fala sobre tragédia, porque Berserk é uma tragédia. Não tragédia simplesmente por tragédia, tragédia daquelas gregas. Inclusive eu tenho um vídeo que fala sobre esse tipo de coisa, sobre One Piece no caso, né? O Kaufman ele analisa uma peça de Sófocles chamada Édipo Rei, onde ele dá uns pontos muito interessantes sobre questões de tragédia gregas que se encaixam bastante na questão de Berserk. Uma delas é a ironia trágica. Inicialmente, o Kentaro Miura nos apresenta o presente do Guts. Ele é vingativo, sombrio, destinado à sua vingança com o Griffith. Ou seja, ele já tem um objetivo próprio. Aqui, o fatalismo dele já aconteceu na questão não só de ele ter superado socialmente, mas entra até em Nietzsche, quando ele fala que você tem que usar do fatum para romper, utilizar os conhecimentos para romper com crenças, e aí simplesmente viver a partir disso, sabe? Que também é o fatalismo do Nietzsche, no caso, né? Então, basicamente, ele tem um objetivo, mas quando a gente entra na Era de Ouro, ele ainda não tem um objetivo. E o objetivo dele é a vingança, o que é muito engraçado, a gente vai discutir isso também. O que é trágico justamente por isso, é a ironia trágica, a gente sente a tensão quando volta para a Era de Ouro justamente porque é feito dessa maneira. A gente sente a tensão justamente porque a gente detém o conhecimento do que vai acontecer com o Guts. A gente sabe que o sonho do Griffith vai dar errado, a gente sabe que o Guts vai buscar vingança, ou seja, vai acontecer coisas horríveis com ele, afinal ele tem um braço, uma prótese, e ele não tem, e ele perdeu um olho, ou seja, vai acontecer muita desgraça. Então gera essa tensão. Guts inicialmente perde para o Griffith e entra para o bando do Falcão justamente pelo que Kaufman chama de arrogância e limitação de conhecimento. Arrogância porque o Guts ele enfrenta qualquer pessoa simplesmente pelo que o Griffith mesmo fala. Ele não se sente vivo, então ele se coloca em batalha justamente porque ele só sabe usar a espada e é o único momento onde ele se sente vivo. Então ele enfrenta qualquer oponente, mesmo os que são mais fortes do que ele. E aí ele se coloca em questões de risco muito grande, justamente porque ele é arrogante. Ele não pensa muito, ele simplesmente vai lá e ele tem uma confiança excessiva de que ele vai ganhar simplesmente porque ele faz tudo. Ele joga terra, ele faz qualquer coisa. E ele acaba perdendo pro Griffith justamente por causa disso. A arrogância de achar que ele poderia vencer qualquer um. E aí entra a limitação de conhecimento, que Kaufman também cita, justamente porque o Guts não tem o conhecimento, ele tem essa limitação. De conhecimento eu digo, ambições e tudo mais. Ele é arrogante e ele sempre ele cai nas batalhas e tudo mais. O que se prova ao contrário quando ele decide sair do bando do Falcão, quando ele decide que agora a mentira que ele assume
porque basicamente ele acha que ele vai ser respeitado pelo Griffith se ele tiver os próprios objetivos, porque isso seria um amigo para ele. Então ele decide sair do bando do Falcão justamente porque agora ele tem o conhecimento de que a vontade dele, o objetivo que talvez ele esteja buscando não está no bando do Falcão. E quando ele luta contra o Griffith, ele ganha, porque agora ele não tem mais essa limitação de conhecimento, ele não está sendo arrogante. Ele está buscando alguma coisa, ele só não sabe ainda o que é essa coisa. E isso de ele não desistir também entra no que a própria história se propõe, é uma dark fantasy, ou seja, só vai acontecer desgraça. E não existem coisas bonitinhas que vão te salvar e tudo mais. É o que Kaufman chama de destino inescapável. O Guts a todo momento está lutando contra o destino. Por exemplo, o fato de que ele enfrenta todos os inimigos e tudo mais, e aí ele enfrenta o Griffith, depois ele perde, depois ele ganha, sai do bando do Falcão, busca o objetivo, depois ele volta e ele percebe que o Griffith estava usando todo mundo, e agora ele busca a vingança a todo custo. E aí a gente sabe que esse destino é inescapável porque desde o começo da história está destinado a isso. A gente, é justamente por causa da tensão disso que a gente já sabia que isso ia acontecer. E não tem nada que se possa fazer. E o Guts mesmo não pretende sair disso. Ele mesmo se entra em batalhas, ele não pretende porque é o objetivo dele. O que é irônico, porque ele não tinha um objetivo. Em contrapartida, o Griffith, ambos eles são opostos. Guts é o contrário do Griffith, ele é bruto, ele é sombrio, ele não tem objetivos. E agora, ambos eles passam pela mesma coisa. O Griffith é o contrário, ele não é bruto, ele é como todos demonstram, ele é charmoso, bonito e atraente e tudo mais. E o cara é inteligente, ele tem objetivos e tudo mais. Só que ambos se tornam seus opostos. O Griffith no final se torna mais parecido com o Guts e o Guts se torna mais parecido com o Griffith. E esse é o destino inescapável. É aquilo que o próprio Nietzsche fala sobre você olhar para o abismo ou lutar contra monstros, porque você pode acabar se tornando um. É muito provável que talvez no final o Guts possa acabar sendo como o Griffith, fazendo os amigos que ele faz durante a jornada, mas trocando todos eles pela vingança dele contra o Griffith. E ele simplesmente aceitou isso, o que Kaufman chama de autocegueira, que basicamente ele se convence de que ele não é só isso, é o único sentido da vida dele, sendo que ele faz outras coisas ao longo do caminho, e ele percebeu que ele pode buscar motivos reais fora disso. Mas ele tenta se convencer de que não, de que esse é o destino, então é autocegueira. É mais fácil se convencer de que não tem outro jeito, é só assim. E ele se exila, ele tenta se afastar de todos, porque basicamente é aquilo, o estresse pós-traumático dele. E você não tem como dizer. Inclusive que tem um vídeo aqui sobre transtorno de estresse pós-traumático aqui no canal, sobre o Constantine. E é aquilo, ele tem o estresse pós-traumático justamente do mesmo tipo, que é o da culpa do sobrevivente. Você vê, ele sobreviveu por muita coisa e ele se culpa. Ele tem flashbacks com o Gambino, ele sente raiva, frustração e toda vez. Isso são situações que a vida dele pode melhorar, ou acontecer coisas boas, ou acontecer coisas ruins demais. E ele vai passando por toda essa jornada. Ele se exila, porque é mais fácil do que deixar as pessoas se aproximarem de novo e ele perder as pessoas de novo, ou achar que ele é um peso para essas pessoas que só têm a desgraça. Tudo bem que a marca que ele carrega atrai, de certa forma, também as desgraças, né? Mas acho que o ponto forte é que Persephone cumpre outra parte das tragédias gregas muito bem, que é a catarse, que é um momento de purificação emocional. Tudo que acontece em Berserk, você meio que reflete. E isso é interessante, porque você vê um cara passando por todas essas desgraças e ele continua lutando firmemente. O espírito indomável da humanidade incorporado no Guts é muito impressionante. Basicamente, ele não desiste. E aí fica engraçado. É a reflexão sobre tragédia. Se não me engano, Nietzsche também fala disso. Sobre, diferente do Schopenhauer, não usar que tem um vídeo aqui também no canal sobre Schopenhauer, não usar arte como forma de escapismo da desgraça que é a vida. Mas as tragédias acontecem e aí você usa a arte para isso. Mas Nietzsche, se eu não me engano, ele veio o contrário. A arte
mostra as tragédias, e a tragédia é bonita, tem sua beleza. Afinal, os quadros, quando a gente assiste Berserk, por mais que seja desgraça, você gosta. Acontece muita desgraça e te traz a catarse, a purificação, a reflexão da positividade sobre isso. Então, é interessante como a catarse, a beleza na tragédia é doida. É uma questão de sentir e refletir. E foi o que Berserk me causou. Eu gostei muito do anime e já tinha começado o mangá, mas não tinha chegado aí pra Era de Ouro, então fiquei muito feliz do que isso trouxe de reflexão pra mim. Então, se você quiser ser um apoiador do canal, se você gostou, né, dessas reflexões, você pode estar apoiando, doando algum valor no Pix, que está tanto na descrição quanto aí no próprio vídeo. Você pode estar comprando um dos livros do Nietzsche que vai estar aí, sobre a verdade e a mentira, que eu li bastante para fazer esse vídeo, Tragédia do Walter Kaufmann, e o artigo que eu citei de Psicologia Social está aí também. Então, até o próximo vídeo e conte um pouco das reflexões que vocês tiveram.